Fala Nerd, estou de volta e uma das notícias mais animadoras aí dos últimos tempos foi justamente o anúncio de uma nova fase para DC, praticamente um novo reboot, né, dentro ali dos filmes da DC, liderado pelo James Gunn. Basicamente um recomeço e a chance que a DC tem de colocar ordem na casa depois de toda essa bagunça aí dos últimos anos. Só que mesmo assim algumas coisas parecem bem incertas sobre esse futuro, né, algumas coisas bem sombrias. Afinal, aparentemente não é tudo que vai ser reinicializado. Algumas coisas do passado ainda estão dando alguns problemas. Por exemplo, o filme do Aquaman, que agora tem sido uma grande dor de cabeça para essa nova fase da DC também. Então o que vai acontecer com esse filme do Jason Momoa, cara? O filme vai ser bom? Qual a história que vai contar nesse filme? E o mais importante, será que o Jason Momoa vai deixar de interpretar o Aquaman para interpretar um novo personagem, talvez um lobo? Eu sou o Caio Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouco diferente, trazendo algumas notícias, rumores e as minhas opiniões a respeito disso para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o like para acompanhar tudo o que está acontecendo nesse mundo nerd. Bom, então, como eu disse, aparentemente a DC está bem confiante com esse novo rumo que ela vai tomar, liderado agora, né, nesses filmes, nesses projetos pelo James Gunn. Só que mesmo assim, parece que alguns problemas, principalmente com a produção do filme Aquaman, vem acontecendo. De acordo com alguns rumores, parece que algumas exibições, testes e decisões do roteiro da sequência do Aquaman não têm agradado muitos dos envolvidos, né? E essas exibições, testes são extremamente importantes, né, para essas empresas, as indústrias de filmes, pois elas que indicam, né, como que o filme pode ir nas bilheterias, o sucesso do filme. Essas sessões testes, né, essas indústrias, elas pegam ali diversos profissionais, jornalistas e também influenciadores dessa área nerd de cultura pop e colocam todos eles ali em uma sala para eles verem algumas cenas do filme, algumas coisas do roteiro, uma boa parte do filme. E aí esse pessoal todo ali, eles passam uma avaliação do que eles acharam, né, dessa primeira exibição teste. E como eu disse, segundo esses rumores, as notas que essa galera deu para essa exibição teste foram horríveis, falando que o filme estava muito ruim, que o roteiro estava muito fraco e que o segundo filme, esse que vai ser lançado em breve, não chega nem aos pés do primeiro filme que a gente teve, do Aquaman. E o pior de tudo também, talvez até o próprio Jason Momoa não parece estar muito feliz com os rumos que as coisas vêm tomando ali com o Aquaman. Só que tudo isso parece que não abalou muito o nosso querido Jason Momoa. Afinal, há mais ou menos um mês atrás, a gente teve um vídeo aí do Jason Momoa saindo aparentemente bem feliz dos escritórios da Warner Bros. Discovery, né, que é a dona da DC, agradecendo todo mundo, inclusive agradecendo o James Gunn. Everyone's in the meeting. Então, tipo assim, qual que é o sentido todo do Jason Momoa tá tão feliz assim num momento como esse, em que o segundo filme parece não estar indo muito bem e provavelmente vai ser um grande fracasso pra DC? E é um filme que fez o Jason Momoa também ficar bem reconhecido aí no cinema, né? Ele deu uma cara pro Aquaman e lucrou muita grana nesse primeiro filme. Tipo, você sairia feliz de um projeto que pode ser um fracasso? Provavelmente, então, o motivo por trás disso seja um novo projeto, né? Que tem muito mais a ver com a cara ali, com o jeito do Jason Momoa, que poderia ser uma interpretação aí, uma adaptação do personagem Lobo para os filmes ou séries da DC Comics. Muitas coisas fazem sentido para o Jason Momoa vir interpretar o Lobo e abandonar de vez o seu papel como Aquaman. Eu vou entrar em mais detalhes, antes eu preciso falar também que o próprio Daniel RPK, que é um grande jornalista insider, né, traz vários vazamentos e confirmações aí desse mundo da cultura pop. Ele mesmo retweetou lá no seu Twitter, né, onde ele solta esses vazamentos, uma matéria, um rumor, dizendo que realmente o Jason Momoa irá deixar o seu papel como Aquaman após Aquaman 2. Então, se ele vai deixar de interpretar o personagem Aquaman e ainda assim tá bem feliz, né, agradeceu muito James Gunn, eu tenho quase certeza, meus queridos, que o Jason Momoa vai interpretar o Lobo. Muitos fãs pediram isso, parece que vai acontecer. Mas antes de a gente entrar em mais detalhes sobre isso, eu preciso explicar pra vocês quem é o Lobo. O Lobo é um dos personagens mais violentos e pesados nas histórias dos quadrinhos. Ele é um caçador de recompensas que percorre todo o espaço na sua moto cósmica, e ele também acredita que nenhuma lei está acima do seu desejo de matar. Digamos que ele é uma espécie de Deadpool da DC Comics, já que ele é tão brutal e engraçado quanto o próprio Deadpool, além também de ser extremamente poderoso e também imortal, possuindo um dos maiores fatores de cura de toda a cultura pop, talvez até maior do que o do próprio Deadpool. Pra você ter uma ideia, em algumas histórias nos quadrinhos mostram, né, que o fator de cura do Lobo é tão poderoso que ele pode se
regenerar com uma simples gota de sangue. É dito também nos quadrinhos que ele tem um fator de cura, só que ele também se torna completamente imortal, porque de tão perturbado, violento e maluco que ele é, ele foi expulso tanto do inferno como do paraíso, do céu. Então ele não pode entrar nessa dimensão dos mortos, por isso ele tem que ficar aqui vivo. O Lobo, cara, é um personagem bem forte e resistente que consegue bater de frente até mesmo com o Superman, então não é brincadeira não. E também faz muito sentido, gente, afinal o Lobo, ele realmente tem ali uns traços, a cara, né, do Jason Momoa e uma personalidade não violenta, mas muito elétrica, que nem o Jason Momoa nesse sentido, muito mais do que o Jason Momoa tinha com o Rei dos Mares, o Aquaman. Se você viu os filmes e já viu quadrinhos e animações, você sabe que aquele que o Jason Momoa interpreta não é bem o Aquaman dos quadrinhos, aquele ali é basicamente o Aquaman do Jason Momoa, que tem muito mais características do próprio Jason Momoa do que do personagem dos quadrinhos. Eu não tô falando que o Aquaman do Jason Momoa é ruim, cara, eu gosto muito, é uma versão bem mais real, bem mais interessante do personagem, mas ainda assim tá muito longe, né, do Aquaman dos quadrinhos e animações. E outra coisa também que trabalha em favores desses rumores é que o próprio James Gunn já mostrou muito, cara, a vontade de querer trabalhar, adaptar o personagem do Lobo e explorar melhor esse conceito aí nas telas, nos filmes, de algumas formas. Então são dois cenários perfeitos. O Jason Momoa, ele quer interpretar o Lobo e o James Gunn também quer trazer coisas novas pra DC. Mas sei lá, cara, tudo isso, né, parece que a DC tá um pouco confusa sobre o futuro dela, os próximos filmes. Ou talvez, o que é mais provável, eles não tenham ainda contado toda a verdade pra gente dos planos que eles já possuem. Porque o James Gunn assumiu e trouxe vários projetos que ele quer fazer, o filme The Authority, a animação Creatures Command, falou que filme, jogo, animação, séries vão estar tudo conectado no mesmo universo, um novo reboot pro Superman, demitiu Lauren Henry Cavill, provavelmente não vai ter mais a Gal Gadot como Mulher Maravilha, então tudo isso ainda tá acontecendo. Tem o filme do Flash também que vai lançar já pra gente. James Gunn não anunciou projetos pro Aquaman, pro Flash e nem pra Mulher Maravilha nesse plano que ele criou. Será que ele não anunciou isso pra não ofuscar esses filmes que vão lançar ainda desses personagens, né? O Aquaman 2, o filme do Flash? Porque se ele anuncia um filme do Flash pra lançar um reboot do Flash depois, meio que as pessoas não iriam assistir, eu acho, que esse novo filme do Flash. Se ele já avisa que vai rebootar completamente o personagem do Aquaman, esse segundo filme do Aquaman que vai ser lançado provavelmente vai ir ainda pior nas bilheterias. Muitas pessoas não vão querer ver uma coisa que vai ser apagada da existência, não vai fazer sentido pro futuro. É complicado também porque o personagem do Aquaman, os filmes do Aquaman deu muito dinheiro pra DC, chegando ali na casa de 1 bilhão em bilheterias, e foi um dos filmes mais bem avaliados também, do estúdio que mais teve retorno. Então não dá pra eles simplesmente descartarem toda a equipe ali dos filmes, o ator e tudo mais. Então é bem provável que eles reutilizem tanto o diretor do filme, que é o James Wan, como o Lobo para os futuros projetos aí da DC. Pra mim, a DC tem que reiniciar tudo de vez, começar tudo do zero, assim como anunciou um reboot do Batman, assim como anunciou um reboot do Superman, tem que fazer com Aquaman, com Mulher Maravilha, trazer novos personagens como os Lanternas Verdes, o próprio Lobo também, né, expandir mais esse universo da DC. Então eu acho que sim, depois de tudo isso, Jason Momoa, ele vai abandonar o seu papel como Aquaman. Eu acho que no futuro a DC, o James Gunn, vão trazer outro ator para interpretar o Aquaman, um pouquinho mais fiel aos quadrinhos também, para ser bem diferente do Aquaman do Jason Momoa. E o Jason Momoa vai ganhar um papel muito interessante, na minha opinião, muito mais interessante do que o Aquaman, o Lobo, cara. O James Gunn, quando ele anunciou o futuro da DC, os planos dele ali, né, com esses reboots e tudo mais, ele disse que apenas uma parte dessa primeira fase dos filmes foi anunciado. Então provavelmente ainda teremos alguns filmes de personagens, algumas séries ainda nessa primeira fase, até ali talvez 2027. Então um filme do Lobo ou uma série do Lobo pode muito bem se encaixar nessa primeira fase. Sem contar, meus queridos, que esse reboot do Superman Legacy do James Gunn, ele parece que vai adaptar um pouquinho também da animação que a gente teve da história ali, Superman Man of Tomorrow, cara. Foi uma animação bem avaliada ali, muitos fãs gostaram, a história é realmente muito boa. E nessa animação, quem aparece? O Caçador de Marte e também o Lobo. Então, se o James Gunn vai adaptar essa animação pra gente nesse próximo filme aí que o Superman vai receber, pô, se na animação tem um Lobo, por que aqui no filme do Superman não pode também ter uma introdução do personagem Lobo? Mas como eu falei, muito dessas coisas não passam apenas de rumores, mas sim, eu acredito que, mano, tá praticamente oficializado que o Jason Momoa será o Lobo. E também a DC precisa de um Deadpool pra chamar de seu, né? O Deadpool deu muito certo na Marvel e a DC não tem um personagem nos filmes equivalente ao que o Deadpool é lá na Marvel. Bem mais violento, mais maduro também, né? Um pouco mais badass e saindo um pouco daquela forma já batida de, né, personagens bonzinhos, certinhos, personagens family friends, cara. O Lobo é completamente o oposto disso. Mas eu quero saber agora o que você acha. Comenta aqui embaixo, lembrando que eu trago vídeos novos todos os dias aqui no canal, então te espero aqui amanhã. Valeu!